Bíblia, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, apenas uma meditação. Nós já ouvimos nesta noite algo que edificou a nossa vida. Se o culto e essa reunião terminasse agora, você já ia com aquilo que o Espírito Santo já falou. Mas nós queremos celebrar a ceia e nós iniciamos este ano de 2023 falando do que Deus tem para nós, do propósito de Deus. Eu tenho dito que na Bíblia, e quando a gente ouve um testemunho de alguém que teve bem, com dificuldade, enfermidade, e o Senhor trouxe, como é o caso do irmão José, mas está ali a esposa do irmão Sérgio, e nós estamos orando por ela, e Deus vai dar vitória, e nada, irmãos, nada acontece na vida de um servo e de uma serva de Deus, que Deus não tem um propósito. Amém, irmãos? E é por isso que nós temos falado de propósito. Veja, e qual é o propósito de Deus? Deus, Ele ainda tem algo especial para você. Nós falamos de atitude, que é aquilo que determina a nossa ação, aquilo que está no nosso coração, que está na nossa alma, aquilo que passa na nossa mente, que Deus coloca, e é por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quando nós chegamos à ceia do Senhor, nós vamos lembrar as ações de Jesus por nós, a grande ação dele na cruz do Calvário. Mas também, meus amados irmãos, nós temos falado sobre motivação. Qual é a nossa motivação? E quando nós olhamos o livro de Hebreus, o capítulo de número 11, os versículos 1 a 3, que diz assim, os irmãos podem folhear as suas Bíblias e chegar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3, nós vamos meditar rapidamente, porque o tempo, ele é precioso, mas há tempo de Deus continuar falando nesta noite. Nós vamos falar do milagre da fé, aleluia, porque uma das coisas que nos leva a nos motivar é a fé, e aqui o escritor aos Hebreus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? É neste capítulo, meus amados irmãos, que nós vamos ver o milagre da fé que acompanhou os heróis do passado. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada a fé no passado, quando nós cremos, e nesta noite nós estamos aqui para que a nossa fé seja fortalecida, porque nós somos salvos, mas também quando nós lançamos a mão no pão e no cálice, nós reafirmamos a fé que nós temos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não viemos aqui cantar, orar, adorar, e eu tenho dito que o nosso culto aqui na casa do Senhor começa quando a gente bota o pé, a gente guarda a nossa vida para estar na presença do Senhor, para estar na adoração, para estar no louvor, para nós termos uma compenetração, um foco. E quando nós vemos esses servos de Deus no passado, eles creram, eles criam em Deus, eles creram nos livramentos de Deus, eles foram acompanhados pela mão de Deus, e a palavra que nós acabamos de ler, diz que no passado, Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, Deus criou o nosso universo, Deus criou a nossa própria existência, o milagre da vida que nós temos, o milagre do nosso funcionamento orgânico que nós temos, o milagre de você estar vendo, o milagre de você estar ouvindo, o milagre de você falar, o milagre de você andar. Olha como o irmão José disse aqui, uma das coisas que ele mais queria era poder ter força para andar, aleluia. Isto é milagre de Deus na nossa vida.
Aleluia. No passado, Deus criou todas as coisas. Quando você vê esse verão que nós estamos tendo, eu estava vendo algumas fotos de imagens da nossa natureza, de um pôr do sol, de um nascer do sol. Nos poucos dias de férias que eu tive, eu observava, eu estava numa região onde eu vi um pôr do sol lá nas montanhas. Aqui, quando alguém está passando na beira do Guaíba, vê um pôr do sol batendo nas águas. Meu querido irmão, a mão de Deus criou. Adora Ele. Adora Ele. A gente fica muito religioso, sabe? E às vezes a gente só está aqui na igreja por uma religiosidade, mas eu estou aqui nesta noite, porque o meu amado Deus me criou, me formou. Aleluia. E se você está aqui, o propósito dele continua na tua vida. Não continua só na tua vida, continua na vida dos teus familiares. Continua na vida das pessoas que estão ao teu redor. Tu tens um propósito, tu tens uma missão. Tu não estás passando e vais passar os 365 dias do ano de 2023 sem você abençoar alguém. Sem você, e nós temos orado por alguém. Você é instrumento de Deus para que Deus use. Aleluia, aleluia. No presente, meus amados irmãos, no presente, nós temos a certeza que Jesus é o nosso Salvador. Eu estou salvo por Jesus. Quantas vezes nós cantamos a salvação? Mas meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo colocou no meu coração para hoje você tomar uma ceia. Não como religiosidade apenas, mas tomar uma ceia dizendo, eu tomei posse da salvação. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida lá nos céus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. A mensagem do evangelho que eu ouvi, a mensagem, ou seja, se tu nasceu num lar cristão, ou se você se converteu na caminhada da vida, a mensagem do evangelho gerou fé no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando nós estamos olhando, quando nós estamos vendo a grande motivação que os personagens das Sagradas Escrituras tinham, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver Abraão, você vai ver Davi, você vai ver Esther, você vai ver Sansão. Eles tinham, sabe por quê? Porque eles estavam motivados pela fé em olhar para a salvação que viria. Eles não alcançaram da forma como nós alcançamos. Nós estamos tendo a oportunidade todos os dias de viver a graça. Oh, glória a Deus. De viver a salvação. Paulo diz em Efésios capítulo 2, 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não foi criação humana, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é salvação de Deus, aleluia! Esta graça que abunda e superabunda, quando nós estamos conduzidos pela salvação no presente. E eu quero que esta igreja desfrute da graça de Deus. O Espírito de Deus está aqui para você desfrutar desta graça de Deus. O Espírito Santo está aqui para nós, obreiros, sermos usados debaixo da graça e da unção de Deus, aleluia. Por que eu tenho pedido para os irmãos darem testemunhos aqui? Quarta-feira, na ceia, eu trouxe um casal lá da nossa congregação do Sítio dos Açudes, porque muita gente está dizendo, Deus não faz mais milagres hoje, não tem mais milagres hoje. Isso não é verdade, Deus continua fazendo milagre, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Está aqui irmão José, está aqui a família, e se eu perguntar quantos outros milagres tem aqui, vão ter homens e mulheres de Deus.
Quando o Fabrício pregava aqui no domingo passado, ele contando que ele se apossou da palavra de Deus pela fé, quando ele precisava estudar para um concurso, quando ele precisava fazer algo, meu irmão e minha irmã, naquilo que você está querendo fazer, naquilo que Deus tem colocado no teu coração, te aposse pela fé que uma vez foi dada aos santos, e o milagre da fé, nós cremos no presente, que o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, Ele vai continuar realizando grandes coisas na nossa vida. Aleluia. Existe nos dias de hoje uma grande necessidade de nós falarmos da fé, pregarmos sobre a fé. Eu estou fazendo um estudo que eu vou ministrar terça e quarta em Minas Gerais. Eu terminei hoje à tarde, já mandei o material dos slides, a parte escrita eu já tinha mandado. É uma grande igreja, é na região lá de Minas, onde tem as siderúrgicas, onde eles extraem o minério, lá em Ipatinga, Coronel Fabriciano. E uma das áreas que eu vou ministrar é sobre o obreiro e o ministério do ensino da palavra. Eu vou ministrar para 1000 e poucos obreiros que estão inscritos. É uma grande igreja, uma cidade grande no interior de Minas Gerais. E eu estava vendo, e eu coloquei na ministração a urgência de nós falarmos de fé, porque aqui não é só missão somente pela fé, não é só mulheres de fé, mas aqui tem que ser uma igreja de fé. E nós precisamos falar sobre a fé, porque o humanismo, as filosofias pós-modernas, o humanismo, o materialismo, todas as filosofias que ideologizaram, estão ideologizando as nossas crianças, os nossos adolescentes, o hedonismo e outras coisas que têm acontecido, o relativismo, que não existe mais absoluto, porque quando nós olhamos a Bíblia e a palavra de Deus, nós olhamos um Deus absoluto, nós não olhamos um Deus relativo, nós não olhamos um Deus do relativismo, que está afeto ao meu pensar, ao meu sentir, ao meu achar. Não, nós olhamos um Deus revelado na sua palavra. Nós nos apossamos da fé e nós olhamos a cruz de Cristo, de um Deus que não é apenas um Deus distante, transcendente, mas um Deus que Ele é todo-poderoso, que Ele é imanente, Ele está presente. Ele veio habitar entre nós, Ele veio estar aqui, Ele veio estar dentro do meu e do teu coração, Ele veio estar dentro da minha alma, Ele veio estar no meu pensar, sim, Ele veio estar no meu sentir, Ele veio estar no meu agir, mas mais do que tudo isso, o meu Deus é o Deus do impossível, o meu Deus é o Deus onisciente, o meu Deus é o Deus onipotente, o meu Deus é o Deus onipresente, aleluia, e Ele está sobre o seu povo. Tirar Deus da vida do ser humano, tirar a revelação de Jesus na cruz do Calvário, é nós tirarmos, meus queridos irmãos, a crença e a fé, porque quando nós olhamos o texto de Hebreus, ele está nos dizendo, é um fundamento firme, é uma esperança firme, é a prova de coisas que você pode não ter visto, você não viu o céu ainda, mas o céu ele vem habitar dentro de você, o reino não para, porque este reino está entre nós. Jesus ele disse, venha o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. É por isso, meus amados irmãos, que os antigos alcançaram a prova, o testemunho. É por isso que eles estão nesta galeria, é por isso que eles estão aqui, nesse desfile que o autor aos Hebreus faz. Mas eu gostaria que esse capítulo não terminasse, que você também estivesse nesta galeria, que o teu nome também estivesse aqui. Talvez esta ceia, não sei se vai ser a última, porque a Bíblia diz que é para nós participarmos da ceia, anunciando a volta do Senhor Jesus, e Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar esta noite, mas eu tenho certeza que o meu nome
eu tenho convicção que o meu nome, o nome de muitas pessoas da minha família, e é por isso que eu estou intercedendo por aqueles que não estão com o nome aqui ainda, escrito no livro da vida. É por isso que a igreja se levanta, é por isso que a igreja ora, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós nos sacrificamos. Talvez você não viu ainda, mas continue na esperança. Continue crendo, continue confiando, continue servindo a Jesus. É por isso, meus amados irmãos, que uma pessoa que vive pela fé, ela tem algumas características. Não são características humanistas, não são características materialistas, não são características relativistas, não. Elas têm convicção, e essas características, alguém, de um homem, de uma mulher de fé, pode passar por louco algumas vezes. Talvez lá no hospital, quando o irmão José estava lá e os irmãos estavam orando, talvez alguns dos médicos, talvez daqueles que são materialistas, racionalistas, humanistas, estavam pensando só que o bisturi ia que resolver. Mas quando no hospital tem um homem de fé, quando tem uma mulher de fé, quando lá dentro de uma casa, na hora que passa por uma luta, lá dentro de um trabalho, quando tem problemas, quando a empresa precisa, se levanta um homem e uma mulher de fé lá. Aleluia! Aleluia, aleluia, porque a característica, muitas vezes, de um homem de fé, como foi Abraão, que Paulo, quando está escreveu do Romanos, ele diz que Abraão creu, ele creu no invisível, ele creu na esperança. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo usa essa expressão no livro de Romanos. Abraão creu na esperança, contra a esperança. Oh, aleluia. Se você crê na esperança, mesmo que seja contra a esperança, se você vive uma vida de fé, você confia no Senhor, e você está numa rocha, os teus pés estão numa rocha, os teus pés estão fundamentados no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu poderia falar mais. Quando a fé abre caminho, meus amados irmãos, qual é o tipo de caminho? Parece que as portas às vezes estão fechadas na nossa frente. Nós, na obra do Senhor, aqui, pastor Osmar, os membros da nossa diretoria, quando a gente está vendo alguns desafios, parece que eles são impossíveis, mas daqui a pouco Deus começa a fazer de um jeito que não é o meu. Daqui a pouco Deus começa a fazer de outro jeito que não é o meu. E sabe o que dá no nosso coração? Dá paz no nosso coração. O nosso coração se enche de paz. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha querida irmã, aleluia, aleluia, não tenha pessimismo. A tua motivação seja uma motivação para ir além. Não fique olhando para trás, não fique andando para trás. Paulo, ele dizia, eu prossigo, aleluia. Você vai além neste mês de fevereiro, vai além no mês de março, e você vai dizendo amém se você concordar com isso. Vai além no mês de maio, vai além no mês de junho, vai além no mês de julho, vai além no mês de agosto, vai além no mês de setembro, vai além até Jesus voltar, aleluia. Mais uma ceia nós vamos participar, porque a fé abriu o caminho. Oh, aleluia. Olhe na tua frente, qual o caminho que Deus tem aberto para você. Às vezes as portas estão fechadas. Sabrina e Kleberson, um domingo aqui terminou o culto, Sabrina me procurou, aleluia. Acho que o Kleberson já testemunhou disso. Elas estavam numa dúvida em algo que eles precisavam tomar uma decisão. Mas quem vive pela fé, quem vive com Deus, o caminho se abre. Eu disse, essa semana Deus vai dar resposta. E eu digo para você que está achando que a porta está fechada, Deus vai trazer a resposta. Deus vai te dar a resposta. Não foi preciso a semana. Aleluia, não foi preciso a semana. Deus logo respondeu na segunda-feira.
Você, meu irmão, se você quer ser uma mulher de fé, um homem de fé, levar esta fé para dentro da tua casa, aleluia. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, eu só vou deixar um exemplo que eu encontro. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver 4 homens. Tinha um problema, era um paralítico, e aqueles 4 homens tinham fé que aquele paralítico chegaria na presença de Jesus, e Jesus curaria aquele paralítico. Como é comum, onde Jesus estava, a multidão estava apinhada no lugar que Jesus estava. Procuraram a porta natural, muitas vezes não é a porta da fé, estava ocupada. Mas eles tiveram, aqueles 4 homens, um ato de fé. Eles não ficaram olhando para o lado, eles não ficaram xingando a multidão, eles não ficaram dizendo, tem muita gente aí, não vai dar certo. Eles começaram a olhar para cima. E quem tem fé, olha para cima. Quem tem fé, olha para cima. E eles olharam para cima. E eles viram que havia a possibilidade deles levarem o paralítico pelo teto do local onde Jesus estava. Eu chamo esses 4 homens, eu chamo um de decisão, eu chamo o outro de coragem, eu chamo o outro de otimismo, e eu chamo o outro de ação. Em nome de Jesus. Essas 4 coisas precisam estar na nossa vida de fé. O primeiro deles foi aquele que disse, vamos lá por cima, vamos chegar até Jesus, nós vamos chegar até Jesus. Ele decidiu. Tem muita gente que quer ver Deus agir, mas você não decide, você continua ainda em cima do muro, você não faz uma decisão, você não serve a Deus e você não desfruta do mundo. Fica morno, e morno vai ser vomitado da boca de Deus. Deus pede decisão para Ele operar. Sabe por que Deus não opera muitas vezes na tua vida? Porque você não decide, você não paga o preço. Você quer ficar na zona de conforto. É bom, está tranquilo, deixa como é que está para ver como é que fica. Aquele primeiro homem, ele tomou a decisão. Vamos levar o nosso problema até Jesus. Aleluia. Decisão. Quando você lê o capítulo 5, dos versículos 17 ao 26 do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele decide. Mas tem o segundo personagem da fé. Alguém poderia ter dito, mas aí é muito alto. Ele pode cair daí. Imagina, ele já está aleijado, se nós derrubar ele daí. Sempre tem esse tipo de conversa. Sempre tem. Mas eu chamo ele de coragem. A fé lança fora o medo. E eu ministro nesta noite para alguém que precisa de coragem. Eu estou ministrando para uma igreja que vai fazer decisões. Eu ministro para vidas que precisam fazer decisões. Eu ministro para alguém que precisa de coragem. E para você nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar coragem. Vai te dar ousadia. Aquele homem, aquele segundo personagem que a Bíblia, eu é que estou dando essas características para eles, porque eles foram homens de fé. O primeiro decide, o segundo é a coragem, e o terceiro é o otimismo. Eu estou vendo esse paralítico descer lá na presença de Jesus. Como nesse mundo a gente tem pessimismo, como nesta vida encontramos pessoas pessimistas, eles não olham para Jesus. Oh, meu irmão e minha irmã, viva a vida cristã debaixo da fé, e você vai antecipar as tuas vitórias. Vai ficando em pé. Oh, aleluia. Deus vai antecipar vitórias para a tua vida.
Sabe por que Deus tem abençoado essa igreja? Sabe por que só aqui na Matriz hoje tem todas essas pessoas e alguns ainda estão de férias? É porque nós pregamos e vemos. Sabe por que tem todas essas irmãs no coral? E tem faltando ainda, não tá? Vai estar cheio. Tem 100 cadeiras aí. Vai estar cheia, em nome de Jesus. Sabe por que falta espaço para os obreiros aqui? Porque nós estamos antecipando a vitória. Pastor Osmar ontem, junto com um grupo de irmãos, estava lá na Tupã construindo. Aleluia. Nós vamos logo pegar aquela casa que está ali e trazer para a reprise. Deus está fazendo coisas aqui nesta cidade, nesta igreja, porque eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, aleluia! Mas não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor crê, apenas, é porque o nosso Deus é maior. Aqueles 4 homens, eles chegaram lá, o primeiro decidiu, o segundo teve coragem, o terceiro teve otimismo, ele creu, ele viu antecipadamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, sem ação, a fé é passiva. Sem ação, a fé é passiva. Eu vou repetir essa frase para você guardar no teu coração. Se você quiser escrever, escreva. Sem ação, a fé é passiva. E na Bíblia Sagrada, em todos os momentos de fé, eu vejo os homens e as mulheres de Deus ativos. Ativos, ativos, ativos. Sabe por que eu prego aqui para você trazer mais um, para você ser ativo? Sabe por que eu oro aqui para você todo mês, nós ministrarmos sobre a vida de pessoas? É porque esta igreja tem que ser ativa. Tu não vai passar aqui 365 dias do ano bordando as vestes dos santos, não. Vocês vão ter uma fé ativa, e é por isso que o 4º homem, ele abre o caminho. E ele entra, e eles sobem ao telhado, eles abrem o telhado. No entorno de Jesus, lá embaixo, estava cheio de fariseu. Estava cheio de fariseu. E eu não quero fariseu perto de mim. Fariseu, ele toca a trombeta para todo mundo olhar na hora que ele está ofertando. Fariseu era legalista. Fariseu coava o mosquito e engolia o camelo. Fariseu vivia uma vida que não condizia com os princípios e os valores de Jesus. Estes estavam lá perto. Mas de repente, aqueles 4 homens começam a derrabar. Eu imagino, as casas nos tempos de Jesus não eram com laje como as nossas. Elas eram cobertas de um tipo de um sapé. E eu imagino os fariseus olhando para cima, caindo fagulha de sapé nos olhos dos fariseus. E o paralítico sendo descido na presença de Jesus. Eu não sei se você está como fariseu ou se você está com aqueles homens de fé. Eu não sei se você está vivendo uma vida de fariseu ou se você está vivendo como homem de fé. Eu apelo nesta noite para que o Espírito de Deus faça com que você viva uma vida de fé. E quando aquele homem é colocado na presença do Senhor Jesus, aleluia, Jesus disse: homem, os teus pecados são perdoados. Poderia ter um milagre maior do que este? Para você botar a mão na ceia nesta noite, o teu pecado está perdoado. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? E se não tiver, Jesus vai perdoar agora. Você vai confessar antes de tomar ceia. Aleluia. Vai passar um pouquinho o nosso horário hoje, não tem problema. Você sai daqui e ainda vai ligar na Globo e vai só tirar coisa que não é de Deus? Ou você vai para o WhatsApp, ou vai para o Facebook. Então vamos ficar aqui mais um pouquinho. Se você não puder ficar em pé, pode sentar, não tem problema. Mas o Espírito de Deus está falando contigo. Os teus pecados são perdoados. Tua fé
Porque naquele momento o paralítico era o que menos podia fazer. Fé. Aleluia. Era ele que podia, ele não podia se mover. Ele não podia entrar na porta. Quantas pessoas estão perto de você que eles não podem fazer nada? Mas quando você decide fazer algo, quando você toma coragem para fazer, quando você tem otimismo para fazer, que você entra em ação, aí o resto é com Jesus. Shebagai. Abre o telhado, coloca lá. E Jesus começa: pecado está perdoado, o pecado está perdoado, o pecado está perdoado. E você vai dizendo glória a Deus, e o pecado está perdoado. Fariseus, aiada, começa a murmurar: quem é ele para perdoar o pecado desse paralítico? Ah, eles precisavam era do milagre. Então, levanta e anda, em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente agora, mas aí mesmo onde você está, aí mesmo onde você está, aleluia, aí mesmo onde você está, aleluia, coloque os seus problemas nos pés de Jesus. Ele é o fabricante da fé. Coloque a sua vida na mão do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Hebreus 10:38 diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero orar. Se você quer orar, um dia os discípulos disseram: Jesus, acrescenta a minha fé. Talvez nesta noite a tua fé, ela está fundamentada em algo que não tem fundamento. O Espírito de Deus quer colocar base na tua fé. Fecha os teus olhos, Pai. Neste momento que ministramos a tua palavra, nós ministramos a tua palavra para esta igreja, para gerar fé no coração deles. Nós acabamos de ler que pela fé nós temos uma expectativa, nós temos uma motivação. Ensina-nos a viver pela fé. O mar vermelho se abriu quando teu povo ouviu daquele líder a expressão que era para eles marcharem. E eu tenho certeza que mar vermelho vai se abrir. Eu ministro que mares vermelhos se abram na vida desta igreja. Em nome de Jesus eu ministro fé. Em nome de Jesus, pela tua palavra, eu ministro coragem. Eu ministro decisão, otimismo, porque a fé, ela não é passiva, ela exige ação. E nós estamos aqui apegados na tua palavra. E esta palavra que gera fé, esta palavra que gera comunhão, esta palavra que gera força, esta palavra que gera coragem, esta palavra que gera, Senhor, otimismo, mas também gera ação. Quando nós vemos a tua palavra fazendo isso, Abraão não ficou parado, Davi não ficou parado, Esther não ficou parada, Ruth não ficou parado. Abraão andou mesmo crendo na esperança contra todas as coisas. E esta igreja matriz em Alvorada não vai ficar com cadeiras vazias, porque em nome de Jesus essas cadeiras só estarão cheias. E o teu povo vai celebrar, o teu povo vai adorar, o teu povo vai bendizer, o teu povo vai glorificar, o teu povo vai levantar as mãos, aleluia.